Capítulo 1717, Escamas e Ossos, Parte 1. Pronto. Um dia você terá os olhos. Não há necessidade de chorar. Fria acariciou a cabeça de Faluel, sem saber mais o que dizer. Depois de um tempo, os efeitos da ganância e da bebida desapareceram, e a Hidra voltou ao que era. Acho que você quer saber como refinar o cadáver de uma poderosa besta divina, correto? Ela disse, fingindo que nada de estranho havia acontecido nos últimos minutos. Correto. Todos estavam ansiosos para deixar aquela explosão para trás e agiram de acordo. Bem, a primeira coisa que você deve saber é que o valor e o uso das escamas de dragão variam de acordo com sua quantidade. Quando você tem apenas algumas, como aquelas que lhe dei para sua armadura de Scalewalker, então você só pode empregar-los em seu artesanato como ingredientes. Quando você tiver uma quantidade decente, poderá usá-los como material de trabalho no lugar de metais mágicos raros. Ao misturar os restos de um poderoso desperto com adamante, ou qualquer outro metal encantado, você pode fazer para si uma armadura de caminhante do dragão ou como quiser chamá-la. Faluel disse. O quão? Lid perguntou. Tendo sua própria mina de metal pessoal, você deve ter uma ideia de como os metais mágicos se formam, correto? Faluel perguntou e os outros assentiram em resposta. O metal é apenas terra que foi purificada de seus componentes mais fracos e que também se torna mágica depois de ser submetida a um poderoso fluxo de energia mundial por um longo tempo. O mesmo pode ser dito sobre os corpos dos despertos, sejam eles humanos, bestas imperadoras ou bestas divinas. Até o núcleo azul, seus corpos ainda possuem impurezas que limitam sua força e fluxo de mana. Passado desse ponto, energia e matéria se misturam, transformando cada parte de nós em um poderoso condutor mágico. O problema é que, ao contrário de um metal encantado, nosso corpo começa muito mais fraco e leva muito tempo para que o fluxo de mana tempere nossa carne. Eu tenho um núcleo violeta brilhante, mas depois de apenas 300 anos, minhas escamas ainda não são tão poderosas. Deixe-me ver este dragão negro e me devolva os olhos, por favor. Faluel disse enquanto se transformava em uma hidra. Lid deu a ela um monóculo, guardando o outro para si. Solos engasgou de espanto com sua ideia, abandonando sua forma humana para ser capaz de olhar através dos olhos de Lid e experimentar em primeira mão todo o poder da relíquia de Menadion. Você também pode fazer isso. Envie torceu as 7 cabeças serpentinas enquanto colocavam o monóculo. Não importa. Vamos dar uma olhada nesse cara. Um estalar de dedos de Lid fez a gigantesca carcaça de Sirook aparecer na área vazia no meio do covil, deixando espaço suficiente para o grupo. O sujeito é um dragão negro de núcleo violeta, com cerca de 500 anos de idade. A má notícia é que ele só recentemente alcançou o violeta. Desenvolver sua técnica de respiração sem ajuda. A boa notícia é que ele passou a maior parte do tempo com um núcleo pseudo-violeta, o que significa que seu corpo está há muito tempo desprovido de impurezas e experimentou um poderoso fluxo de mana por mais de 400 anos. Faluel disse. Lita estava tentando explorar suas cabeças para dar uma olhada no covil, mas, infelizmente, para combinar os efeitos dos olhos, seus usuários tiveram que olhar para a mesma coisa. Lid conseguia entender tudo sobre a fisiologia de Sirook, mas sentiu uma dor de cabeça terrível no momento em que desviou o olhar. Meus olhos estão aqui embaixo, idiota. Faluel disse depois de perceber que Lid estava tentando estudar uma espada bastarda pendurada no alto do teto. Sinto muito, querida. Você não pode culpar um homem por tentar. Ele acariciou suavemente sua perna escamosa, numa paródia de seu comportamento anterior. Meu dragão interior levou a melhor sobre mim quando você balançou um sonho de toda a vida diante dos meus olhos. Qual é a sua desculpa? De repente, todas as 7 cabeças de Faluel tinham afinidade com o fogo. O que você quiser, querido. Lid riu às custas dela junto com os outros. Muito engraçado. Me chame de querido de novo e a aula acabou. Ela rosnou. Por favor, continue, professor Faluel. Lid deu um passo para trás, fazendo uma profunda reverência. Eu nunca vou ouvir o fim disso. A Hidra suspirou 7 vezes.
Como você não é mais meu discípulo tecnicamente e preciso de uma amostra para lhe dar um exemplo prático, pegarei escalas suficientes para fazer uma armadura para Frielk. A carteira de Lit sangrou só de pensar. Isso vai te ensinar a não zombar de uma senhora sensível por um momento de fraqueza. Ele gostaria de ressaltar que seus passos, arrotos e choramingos dificilmente eram próprios de uma dama, mas Lit tinha medo de perder mais escamas, então permaneceu em silêncio. Como eu disse, o cadáver de um poderoso desperto e os metais mágicos são semelhantes, a tal ponto que podem se misturar de forma semelhante ao que acontece com o feitiço de ligação para cristais mágicos. Faluel disse. O procedimento requer um cadinho grande o suficiente para acomodar todos os materiais e derreter o metal. A Hidra tirou várias ferramentas de seu amuleto dimensional que lembrou o Lit de seu próprio caçador pronto para esfolar e vestir sua presa, só que muito maior. Tenha em mente que nenhuma raça na comunidade desperta gosta que seus membros usem a pele uns dos outros. Tanto as bestas imperiadoras quanto as bestas divinas olharão desfavoravelmente para você se você andar por aí usando escamas de dragão. Faluel disse antes de começar a interromper. O quê? Eu vi o martelo da vovó e ela usou as escamas de Leigai, assim como Sinmara usa roupas feitas com a pele do irmão e vice-versa. Lit considerava a pele humana realmente nojenta, mas ele usou peles de animais durante toda a vida, o que lhe deu 2 pesos e 2 medidas. Isso é diferente. A Hidra respondeu. Qualquer fera é livre para fazer com seu pelo, escamas ou penas o que quiser. Salaad e Sinmara receberam essas escamas como presente enquanto você assassinou Siroc. Porque ele estava tentando me matar. Você fez uma armadura de couro com os cavaleiros que atacaram você quando criança. Não. Como sua aldeia reagiria se você fizesse isso? É a mesma coisa aqui. Faluel encolheu os ombros. Então é errado usar seu avô, a menos que ele deixe seu cadáver para você em seu último testamento. A voz de Lit exalava sarcasmo. Correto. Por que deixar seu corpo apodrecer e ser devorado por vermes quando você pôde fortalecer sua linhagem? Faluel apontou para uma armadura de guerra feita de escamas de Hidra revestidas com Davros. Isso é nojento. Solos disse. Não, é prático. Meu bisavô morreu de velhice aos 3026 anos, deixando para trás escamas tão poderosas que precisavam apenas de uma fina camada de metal para se tornarem ainda mais fortes que o próprio Davros. Essa armadura faz parte de seu legado e salvou a vida de seus descendentes. Honramos seu sacrifício e sua vontade de permanecer ao lado de sua família na batalha, mesmo após a morte. A voz de Faluel estava cheia de orgulho enquanto ela olhava para a armadura com olhos amorosos. Então, ela usou a magia espiritual para manusear as ferramentas cirúrgicas e os olhos para cortar o cadáver de Siroc sem danificar a pele ou as escamas. O que você vai usar para mim? Davros. Fria esperava estar à frente da competição pela primeira vez. Capítulo 1718, Escamas e Ossos, Parte 2. Você está brincando comigo. Faluel riu. Talvez se você fosse meu Asbringer. Fique feliz por eu usar adamante em vez de Orixalcum. Mal conheço você, então é melhor não me fazer arrepender disso. Senhorita Hidras é uma merda. Fria corou de vergonha quando 4 das 7 cabeças assentiram em uníssono, tornando visíveis também as aspas aéreas já audíveis. Como eu estava dizendo, Violeta é um nível ideal de refinamento corporal para a forjaria, porque a falta de impurezas torna desnecessário o uso de chamas de origem e os materiais não perdem massa durante o resto do procedimento. Faluel colocou alguns lingotes de adamante em um cadinho menor antes de conjurar uma chama violeta brilhante que aqueceu o metal a 2000 graus, fazendo-o derreter lentamente. Ao mesmo tempo, a Hidra continuou cortando a pele do dragão. A confecção de protetores de pernas e braços foi simples o suficiente para que Lit pudesse fazer isso sozinho com um pouco de prática. No entanto, quando Faluel começou a trabalhar nas articulações, no peito e no elmo, o processo deixou de ser um mero corte para se tornar algo intermediário entre gravura, costura e escultura. Primeiro, ela separou as escamas da pele e depois usou a magia do ar, da escuridão e da água para endurecer ainda mais a pele e transformá-la em couro preto.
Faluel cortou e costurou o couro do dragão, formando um andaime que caberia no corpo de Fria. Somente depois de verificar 3 vezes suas medidas e deixar espaço suficiente para que ela pudesse se moldar sem que a armadura deixasse qualquer área vital exposta, é que a Hidra procedeu à recolocação das escamas. Faluel não os cortou, ela apenas usou magia para comprimi-los para que retivessem sua massa e aumentassem sua durabilidade. Assim que terminou, ela depositou a armadura de escamas de dragão em um cadinho em forma de humanoide. O adamante estava agora completamente derretido, mas mesmo as chamas mágicas não tinham calor para fazê-lo ferver. O cadinho menor estava cheio de um líquido prateado semelhante a um mercúrio que teria parecido frio se o calor não distorcesse o ar ao seu redor. Faluel teceu um feitiço que criou 2 círculos concêntricos de forjamento ao redor da armadura. Uma estrela de 7 pontas centrada ao redor da armadura apareceu no círculo mais interno, enquanto inúmeras runas preenchiam o espaço entre os círculos e a estrela. 7 pontos para 7 elementos. Uma das cabeças explicou enquanto outra usava as formas das mãos de Menadion na forma de um elmo do tamanho de uma hidra para alimentar o círculo. Outro chefe se concentrou no círculo de forja e mais um usou o fluxo de vida para que a força de Faluel permanecesse sempre no auge. Estou usando magia espiritual para inundar a pele e as escamas com magia, reabrindo os canais de mana que desapareceram após a morte de Sirook. Dessa forma, o adamante irá revestir a armadura do avesso, mantendo os canais abertos depois que eu terminar a infusão soletrar. Como se a armadura de escamas de dragão tivesse esperado por sua deixa, veias esmeraldas apareceram em toda a armadura no momento em que Faluel terminou sua explicação. O couro tornou-se elástico e as escamas brilharam com o fluxo de mana de um ser vivo, graças à magia espiritual percorrendo-as. Outra de suas cabeças conjurou mais um feitiço, desta vez direcionado ao adamante derretido, enchendo com veias azuis. Então, Faluel despejou o metal líquido dentro do cadinho em forma humanoide antes de selá-lo. A tampa era transparente, permitindo que seus alunos acompanhassem todo o processo. A 6ª cabeça teceu um feitiço que conectou as outras 2 respectivamente dentro do metal e da armadura. Criou uma ponte entre as veias esmeralda e azul que guiou o adamante através dos canais de mana abertos, enchendo-os até a borda. O metal restante reveste a parte externa da armadura, criando uma camada mais espessa ao redor das escamas e outra mais fina ao redor do couro para não comprometer sua mobilidade. Agora, para o toque final, é de vital importância manter o foco até que cada gota de metal seja absorvida e esfrie. Faluel disse. Demora um pouco, mas como você pode ver, levei apenas 1/10 do adamante que de outra forma eu precisaria para fazer uma armadura completa. Não sei o que Fria disse a você antes, mas Solos é minha testemunha. Sempre achei que hidras são incríveis. Lip disse. Você acabou de lançar 4 feitiços ao mesmo tempo, usando o revigoramento e explicando tudo para nós. Obrigado. Com essas palavras, todas as 7 cabeças tinham um sorriso orgulhoso no rosto. Professor Faluel, por que você não usou seu martelo e sua forja? Solos perguntou enquanto se perguntava se entre ela e Lit eles poderiam repetir o processo com tanta precisão. Salahad que ensinou a você o Manauelo, a técnica que Menadion compartilhou com seus colegas mestres de forja, em. A única cabeça que podia se dar ao luxo de falar disse. Para responder a sua pergunta, farei isso quando encantar a armadura para longe de olhares indiscretos. Cada linhagem adaptou e evoluiu o Manauelo de Menadion à sua maneira e não vou compartilhar o meu com você. A infusão é uma etapa preparatória como vínculo ou forja de runas. Um bom mestre de forja precisa amplificar seu mana durante o processo de encantamento. Tudo isso foi apenas uma etapa preparatória. Lit ficou pasmo. Bem, sim. Você sempre pôde pular isso, encontrar adamante suficiente para cobrir todo o seu corpo Tiamat e encantá-lo à moeda antiga. Por que você acha que os despertos não se importam em usar pele morta contanto que é dotado? Nós favorecemos a praticidade em vez da moralidade inútil. Sem o uso de balanças, fazer uma única armadura do tamanho da besta Imperador levaria séculos apenas para coletar o metal.
Faluel respondeu. E o resto? Quero dizer, garras, presas, ossos e órgãos? Lee perguntou. Presas, garras e ossos podem ser usados na fabricação de armas usando o mesmo método que mostrei com as escamas. O problema é que a forma deles está toda errada, então você precisa adicionar mais um feitiço para transformá-los na forma de sua escolha. A Hidra disse. Quanto aos órgãos, eles não têm valor como materiais, mas são ingredientes poderosos. O coração de um dragão é um grande amplificador mágico para todos os tipos de encantamentos. Os pulmões aumentam a magia do ar, a magia do fogo da traqueia, devido ao poder persistente da origem. Chamas, o fígado tem propriedades rejuvenescedoras, e eu poderia continuar. O mesmo coração que eu perfurei. Lita apontou para a cavidade no peito de Sirook. Sim, é totalmente inútil. Não tente consertar isso com necromância, porque o elemento escuridão também eliminaria as propriedades mágicas. Faluel suspirou com a perda também. Ela teria pedido metade, mas o coração de Sirook só era bom como uma raridade culinária. Você pode me ensinar o feitiço para remodelar os ossos e me dar um livro sobre qual órgão estimula qual elemento? Lee perguntou. Claro que posso. Agora que ela não precisava de bocas extras, Faluel voltou à sua forma humana, olhando para Lee com um sorriso travesso. A verdadeira questão é se eu deveria. Depois de passar no teste em Orgamaca, você se formou em meu aprendizado. Agora você se tornou uma besta divina, possui a lendária Torre de Menadion e recebeu lições da própria deusa da forja, que também recicla todos os seus materiais. Continua no próximo vídeo.